É um prazer a gente tá gravando a segunda parte de uma resenha que a gente teve com o pastor Carlos. Essa segunda parte a gente decidiu gravar por uma necessidade, uma relevância que o tema tem, que o assunto tem. Então a gente quer deixar essa segunda parte aqui para abordar alguns tópicos que a gente não conseguiu abordar na primeira parte. Então eu queria que vocês curtissem, compartilhassem, se inscrevessem. Então o pastor Carlos mais uma vez está aqui com a gente. Legal. Obrigado, pastor Carlos, pela sua presença. Eu que agradeço. E vamos começar falando aqui de alguns temas que a gente não conseguiu falar na última. Sim. Bom, falando de saúde, né, a gente está falando de saúde nesse tempo de prevenção, né, o Novembro Azul, quanto que o homem tem que se preocupar com a saúde, quanto que o homem tem que se prevenir. E aí eu trouxe algumas coisas aqui que eu acho que são relevantes. Primeira coisa, o homem, ele tem uma máxima de que o homem come mais do que a mulher, e por uma questão até, acho que de ordem natural, certo? É a natureza do homem comer mais do que a mulher. Mas nós temos aqui algumas coisas que podem dar gatilhos, né? E nós falamos na vez passada, na live passada, que o homem naturalmente ele foi feito, né? Ele foi projetado. Ele até citou sobre o pecado quando entrou no mundo, que somos caçadores e precisamos acumular gordura para poder ganhar uma sobrevida até a próxima caça. Só que hoje, no tempo moderno, a gente tem observado que está tudo muito disponível. Sim. E eu acho que essa disponibilidade ela acabou trazendo algumas outras coisas. Eu queria explorar três temas para a gente conseguir diferenciar para o homem que está em casa ou para a família, para a mulher. Qual é a diferença hoje da compulsão, de você comer por compulsão, a diferença de você comer por mania, ou de fato você só simplesmente comer muito? Porque eu acho que tem diferença nisso, né? O que você acha? Tem. Bom dia, pessoal. São 3 itens, né, que você falou aí, e são totalmente diferentes. Compulsão, eu até compartilhei um pouco antes contigo, né, que eu acho que fiz um pré-podcast lá no serviço, e foi até interessante. Eu sentei com os amigos, né, e falei assim, vamos lá, vou fazer uma pergunta e vocês vão me dizer. E foi interessante. A compulsão, né, a gente brinca, a gente ri, mas ela é sério, né? Hoje a gente chama ela como, ela tem um nome para compulsão. Compulsão hoje é um toque. A gente chama de toque, né? Que é um transtorno que a pessoa tem, né? Tanto para comer, alguns para comida, outros para arrumação, outros para determinadas funcionalidades do corpo. Então é uma doença que nós não temos controle se não for tratado. Se não passar por um tratamento psicológico, né, um psicanalista que possa tratar e atacar e ir aonde tem esse início de incêndio. Por que dessa compulsão? Por que dessa doença, sabe? Desse transtorno? O que fez essa pessoa estar presa nesse transtorno? Isso é compulsão. Mania já é um estilo que nós criamos na nossa vida, às vezes por hereditariedade, por costume familiar, né? Às vezes a família tem esse costume, essa mania, né? Porém, nós não ficamos presos a essa mania. Decorrer da nossa idade, da nossa maturidade, nós nos liberamos. Nós fazemos, como também não fazemos. Nós não temos um vínculo que nos prende, porque não é um transtorno, né? É só um estilo de vida, né? Que nós criamos, né? E comer muito, aí podemos dizer que é pecado mesmo. Eu tinha falado disso. O quanto que isso é muito importante, né? A gente está com esse modelo. Nós falamos também que, assim, existe uma mudança hoje no padrão da alimentação. Sim, muito grande. A dieta que se fazia no tempo de Cristo, no tempo de Jesus na Terra, era uma dieta muito mais restrita e muito mais específica para a condição ambiental, por exemplo, as pessoas se locomoviam muito mais a pé, então o índice de carboidrato que ela tinha que comer era muito maior, né? A proteína era mais limpa, então você tinha uma série de alimentações mais limpas, vamos dizer assim, né? Apesar de talvez ter um balanceamento diferente, porque são climas diferentes. Então, o Brasil é um clima muito mais tropical, e lá um clima muito mais árido, mais seco e tal. Mas mudou. É fato que a alimentação mudou.
E existem alguns estudos, até estava vendo sobre uma endocrinologista, a Cíntia Cercato, diz que algumas pesquisas apontam que os indivíduos possuem um padrão de dieta saudável, as pessoas que têm um padrão de dieta saudável conseguem reduzir em até 16% o risco de um transtorno depressivo. E aí você vê assim, não, tem alguns gatilhos que chamam a atenção. Por exemplo, por que pessoas tristes têm uma tendência a comer mais doce, né? É uma questão que é engraçado, porque o doce talvez ative alguma área de prazer, de saciedade, que vai te dar uma resposta para a sua tristeza, né? Então a comida ela está ligada 100% à questão psicológica, né? Totalmente. Ou vice-versa. O que você acha aí dessa combinação? Como a gente já tinha comentado, né, um pouco antes da outra vez, o psicológico, óbvio, né, ele vem primeiro. Certo. Ele vem primeiro. Tudo começa pela tua mente, pelo teu cérebro, né? Mas é óbvio, cara, que o tempo ele tá tão corrido, tá tão produtivo, que nós deixamos com que a alimentação, que é um fator importante, né? Eu vou até abranger uma área, né? Como a gente falou da outra vez, não sou nutricionista, não sou endócrino, mas é real, é visto isso, que passou a despercebido a alimentação, uma boa alimentação, né? Eu acredito assim, uma pessoa que trabalha muito no sol, ela tem que verificar as taxas alimentícias dela. Ela tem que ver que ela não pode se alimentar com muito carboidrato. Obviamente que ela vai pegar uma massa corporal maior, ela vai ter uma dificuldade maior pelo esforço que ela faz de trabalhar diretamente no sol, exposição ao sol, né? Tem a questão dermatológica também. Então é um agrupamento de fatores que a alimentação é importante. Só que, olha a nossa alimentação hoje. A gente acorda correndo porque dormiu cansado. A gente se jogou na cama. Né? Aí acorda correndo, faz uma alimentação da manhã que não é a perfeita, porque nós não incluímos fruta na manhã. Certo. Diante de uma população, talvez alguns que estão nos assistindo vai dizer, não, mas eu incluo. Mas você é uma porcentagem mínima. De 100, nós devemos ter aí um 5% de pessoas que incluem uma fruta na manhã, que é uma questão muito necessária, porque é a parte do açúcar que o corpo precisa para ativação, né, do sangue. Então, assim, não incluímos. A gente come, no mínimo, né? Eu vou falar por mim. A gente, às vezes, come um pão com queijo, presunto, né? E aquela massa que a gente chama de manteiga, que é uma delícia. Não vou fazer propaganda. Então, a gente colocou aquilo ali, café com leite. Algumas pessoas usam refrigerante de manhã. Mano, nossa, velho. Aí, um fator que era determinante, que era a primeira alimentação, passa a ser a pior alimentação. Mas é uma questão também de preparar a sua mente. Exato. Por quê? Eu vi uma vez um nutricionista falar que quando ele estava fazendo um plano alimentar para uma pessoa, para um homem, ele falou o seguinte, você vai comer... Ele olhou a alimentação atual e ele precisava fazer uma alimentação nova. Só que, tipo assim, se a alimentação atual, seu índice calórico era muito alto. Então, se você faz uma queda muito brusca, você vai deixar a pessoa com dor de cabeça, passando fome e tal. Não pode. Então tem que ser gradativo. Então o que ela fez? Ele colocou, de manhã você vai comer 4 ovos. Né? Aí a pessoa falou, mas eu não consigo comer 4 ovos. Aí o nutricionista perguntou assim, tá bom, se for um pãozinho com queijo e salame, esse aí eu consigo. Então quer dizer, a questão está na mente. Exato, como a gente falou no início. É você trabalhar a sua mente para você entender que o que precisa entrar precisa ser mais limpo. Você não precisa comer pouco. Você precisa comer bem. Então essa é a máxima. Eu sempre eu falo sempre isso com as pessoas. Você acha que comer muito é comer bem? Tem pessoas que acham que o comer muito é comer bem. Eu já vejo que existe uma qualidade na comida antes da quantidade. Aí é o toque. É a compulsão. Exatamente. Existem pessoas que, enquanto tá vendo a comida na panela, falam assim, eu preciso bater aquela meta ali, né? Então, assim, eu preciso terminar. Não, calma, vamos lá, vamos devagar. Não é terminar o que está sobre a panela, né? É você saber o limite do que está no seu corpo, do que você precisa. Porque quando a gente vai iniciar uma dieta, o cérebro tá tão acostumado com a sua compulsividade
que você olha aquela quantidade e fala, eu vou passar fome. Vou passar fome, então vou botar mais salada, vou botar mais proteína. Né? Nossa. Então, assim... E isso acaba... Nós até falamos na live passada, e eu acho que a gente podia trazer isso aqui à tona de novo, porque, assim, tudo isso é um trabalho mental de você entender que precisa, sim, fazer uma alimentação mais limpa, sim. Porém, também tem uma questão de tempo, né? De você organizar o seu tempo. Administrar. Porque hoje, a pessoa ela está com o trabalho, com a vida em casa, com a vida na igreja, e nós falamos sobre da live passada sobre a exaustão, sobre a glamorização da exaustão, né? Que a gente precisa parar com isso, a gente precisa descansar. Sim. Existe um tempo de descanso, sim. Só que as pessoas elas estão começando a abrir várias caixinhas e não estão conseguindo fechar as caixinhas que precisam ser fechadas. E aí ela é uma pessoa dentro da igreja, ela é uma pessoa no trabalho, ela é uma pessoa dentro de casa e ela começa a separar essas pessoas. Isso. Ela começa a querer administrar várias pessoas em uma, e aí o que mais vai sofrer com isso é a saúde. Exatamente. Né? Seja ela saúde física, espiritual ou mental. Exatamente. Como que seria um balanceamento do ponto de vista da saúde que as pessoas deveriam ter para administrar esse monte de caixinhas que foram abertas? Primeiramente, nós já começamos errado nessa questão quando a gente abre muitas caixinhas, né? Vamos para o âmbito da saúde, né? Primeiro eu vou tratar da minha saúde física, depois eu vou tratar da minha saúde mental. É a sua saúde. Existe um agrupamento ali, existe uma junção. E às vezes um está associado ao outro, né? Às vezes você faz um sinal, o seu corpo te dá um sinal de dor de cabeça, mas o problema não está na sua cabeça. O seu corpo está te sinalizando. O que é a febre? A febre é um sinal de uma infecção. O que é a pneumonia? É o sinal que existe uma bactéria ou um vírus dentro do próprio do setor que a gente chama de pulmão, que produz a troca gasosa, que é o oxigênio no sangue, o gás que tem que sair. É aquela limpeza, é uma bomba também o pulmão. Então, assim, o corpo ele vai te responder, mas nem tudo aquilo que ele está te sinalizando significa que é aquele setor. Entendi. Entende? Então, assim, essas muitas caixas que nós estamos abrindo, nós estamos complicando o nosso tratamento. Entendi. Certo? Por exemplo, eu preciso tratar da minha vida, da minha saúde. É óbvio que existem setores mais críticos, mais agravantes. Mas o homem, como a gente está falando do homem, da saúde do homem, o homem precisa parar de querer abrir várias caixinhas e tentar separá-las. Sim. Se eu trago hoje para o âmbito da igreja, né, nós ensinamos por muito tempo errado. Eu, como pastor, vou ser bem sincero, nós ensinamos por muito tempo errado, separando as vidas. Separando como se fosse, como você acabou de dizer, como se fosse caixas, né? A minha vida espiritual, minha vida física, né? A minha vida familiar. Peraí, quantos homens são? Entende? Você acaba daqui a pouco dando ênfase para a tua vida espiritual, como a gente falou na outra reportagem, né? Falamos muito sobre natural, mas nada sobre o que é natural. Nós começamos a misturar tudo. Aí daqui a pouco nós somos humanistas ou carnais dentro da igreja e queremos ser espirituais fora. Como é que é isso? Não, eu sou um ser. Eu sou um ser humano, né? Sim. Que eu tenho essas formas, né? Eu tô dentro de todas. Eu preciso ser um cara espiritual, mas que cuida da minha vida humana. Sim. Eu preciso, seja na igreja, porque aqui na igreja eu não sou só espiritual. Porque se fosse só espiritual aqui na igreja, por que a gente tem banheiro? Por que tem cantina? Por que tem cantina? Né? Por que tem que comer? O espírito não come. Então, assim, existe um agrupamento. O primeiro passo para responder a sua pergunta que está em questão, não abrir muitas caixas. Nós temos uma caixa, que é a vida humana. Sim. Somos seres espirituais vivendo num corpo humano. Então a gente precisa cuidar do que é espiritual, mas amar aquilo também que está na nossa humanidade. E você que trabalha também com a parte de enfermagem do trabalho,
você talvez deve ver situações muito parecidas assim. E o trabalho, ele é de fato um lugar que aponta para isso. Sim. Um lugar onde você vai ver, vão ter pessoas que vão separar o lado pessoal do lado profissional. Sim. E também, para mim, não tem separação. Para mim, não tem, mano, a pessoa é uma só e ela tem que ser a mesma pessoa nos dois ambientes. Exato. Então, talvez o ambiente de trabalho também é um ambiente que pode se tornar hostil, dependendo do momento, dependendo do quanto que você utiliza ele contra você. Então, assim, você não tem condições de pegar o seu problema como se fosse uma mochila, deixar fora da empresa, entrar no seu trabalho e achar que nada está acontecendo porque você é um cara profissional. Sim. Porque eu acho que isso vai te dar alguns acúmulos. Você vai somatizar isso no teu corpo de alguma forma. Sim. E isso vai te trazer um resultado ruim no próprio trabalho. No próprio trabalho, exatamente. Então, é o que nós estávamos falando sobre o tempo de descanso. Sim. Né? Então, sim. assim, respeite o seu descanso, respeite os seus problemas, administre ele como uma pessoa só. Exato. Resolva os seus problemas como uma pessoa só. Exato. Não queira terceirizar, porque aqui o problema do trabalho é aquela coisa assim, não leve o problema do trabalho para casa. Isso. Mas existe um erro aí do ponto de vista espiritual, que é o seguinte: não leve o seu problema para casa. Isso é uma frase muito complicada, porque assim, o que as pessoas querem dizer, acredito eu, é que não leve o que o problema do trabalho fez em você para casa. Isso. Não leve o cara estressado. Né? Não leve o cara estressado, o cara amargurado, o cara triste, o cara não leve isso para casa. O resultado do estresse. Até porque é o seguinte, se você tem um problema no trabalho, e posso te falar com uma certa propriedade, 99% dos problemas do trabalho são relacionamentos pessoais. Sim. Né? Sim. Mas Deus colocou, eu estou falando com o homem casado, Deus colocou uma varoa do teu lado como ajudadora. Sim. Como auxiliadora. Ela não é só uma mulher para fazer sua comida, para arrumar a tua casa, para arrumar Não é isso. Ela é uma auxiliadora. Então, exatamente, se você conseguir levar o teu problema para que você possa ter uma ajuda dentro de casa, você vai conseguir ter uma visão diferente sobre o teu problema. Exatamente. Porque a mulher... fora. Exatamente. Porque você conseguiu entender que você é uma pessoa só. Então, e aí, obviamente, que a mulher tem que ter a sabedoria para lidar, porque senão vai ser uma Jezabel. Exatamente, né? Vai manipular. Vai manipular, Mas eu acredito que, assim, e aí a questão da família funcional, ela se torna muito mais prática. Muito mais prático, mano. É muito isso. Mais prático. A mulher e o marido. Mas vê se você não concorda comigo. Essa frase que você falou é real, mas para pensar como é que fica um cidadão que ele aprende que a ética do trabalho, certo? Na questão da enfermagem do trabalho. Vamos lá. Existe uma ética trabalhista. Qual é a ética? Não levar os seus problemas do trabalho para casa. Mas vamos usar essa frase sem reformular. Certo. Porque eu acho que a mais correta é a que você reformulou. Certo. Então não vamos levar o problema do trabalho para casa, certo? E nem o de casa para o trabalho. Beleza. Aí eu chego na igreja, eu escuto meu pastor dizendo assim: irmãos, vamos adorar a Deus. Deixe o seu problema lá fora. E adore a Deus. Mas peraí, como é que vai estar a cabeça? Peraí, eu não posso levar para casa o meu problema. Também não posso levar da minha casa quem vai me ajudar? Trabalho. A igreja, o pastor também não quer nem saber do meu problema. Falou para me deixar na porta. Então, peraí, eu tô ferrado, né? Desculpa a palavra chula. Eu tô acabado. Então, assim, é porque as palavras, as frases, elas são mal formuladas. Então, assim, isso traz um prejuízo e uma doença psicológica no ser humano, no cidadão, principalmente num homem que tem dificuldade de demonstrar suas emoções, porque ele associa emoções com masculinidade. Certo? É verdade. Então, assim, o homem não pode chorar. A virilidade, tudo isso. Né? Ele mistura. Ele não conseguiu associar. Então, assim, nós precisamos tocar nessa tecla, nós precisamos gerar maturidade nos homens. O homem deve chorar. Sabe? Isso não existe perda nisso. O homem deve sofrer, ele tem que. Isso é real. Sim. Isso é real, vai acontecer. Porque quando acontece e ele não está preparado para aquilo, ele sofre. Ou acaba com a vida. Elias foi um exemplo. Ele quis acabar com a vida. Né? Quis acabar com a vida. Então, assim, a gente tem que reformular realmente o que é dito. Como você falou, quando a gente fala de não levar o teu problema
Não é o problema que não tem que ser compartilhado. Aí vem um dos estresses, um dos maiores níveis de destruição de relacionamento. Você escondeu algo da sua esposa. Exatamente. Ela não sabe. Aí você vem com todo o teu estresse, com as ramificações do estresse, né? As ações, vem briga, vem estresse, porque ela não sabe qual foi o início do incêndio. Exatamente. Entende? A mesma coisa é o cristão quando chega na igreja. O pastor, quando fala assim, deixa o seu problema lá fora, ele não está dizendo que você não pode compartilhar. Pelo contrário, pastor, não estou bem. Isso não é pecado. Isso aí. Certo? Isso não é pecado dizer que não está bem. A frase é descansa no Senhor, deixa o problema com o Senhor. Ele lança tá para ele, cara. Lança para ele e lá adora. Lá fora é muito relativo. Né? Porque senão, toda vez que você deixar do lado de fora, você vai sair e vai encontrar com ele. É isso aí. Isso aí para mim é uma hipocrisia. Né? Vamos lançar esse problema assim. É tipo assim, o homem provedor, né? Ele sai do trabalho, estressado e não consegue chegar em casa e achar um conforto. E aí muitas das vezes por culpa dele, por não saber compartilhar ou mostrar a sua fraqueza para sua esposa, ou talvez por culpa da esposa por alguma não abertura que consiga dar. Mas enfim, não vou entrar na questão aqui familiar, mas é importante que o homem ele saiba que quando ele sai do trabalho com um problema, ele tem uma ajudadora em casa. Sim. E quando ele está na congregação, ele também tem um ambiente que ele precisa colocar no Senhor as suas fragilidades. Tem que aprender isso. Então, assim, é chegar no ápice que Paulo chegou. Sei viver no pouco, sei viver no muito, né? Ele sabe permear por os dois lugares. Não há pecado não estar bem. Não há. Não existe. Eu não estou bem. É isso aí. Simplesmente eu não estou bem. Só que nós não temos esse conhecimento de essa permissiva, essa grandeza, como você falou do ápice de Paulo, que acho que para mim, tenho certeza, é o grande exemplo, cara, para a igreja. Para mim, é o cara, né? Vamos dizer assim. Então, assim, que entendeu esses ápices, esses níveis. Eu já sou time Moisés. É mesmo, cara? Então, vamos lá, vamos abrir, né? Eu gosto muito e eu vejo, assim, nessas questões emocionais. Não, Paulo foi um cara revelador. Muito bem revelado isso para nós. Foi. Né? Então, assim, quando eu entendo que eu sou humano e que eu vou sofrer, e que não há pecado nisso, não há uma agressão ao espiritual estar triste. Porque parece que nós estamos agredindo o espiritual quando eu tô triste. Quando eu tô com vontade de morrer, quando eu tô com vontade... Cara, isso são fragilidades da sua carnalidade. Isso são fragilidades. Agora, quanto mais eu escondo isso da minha espiritualidade, separo os dois, eu não trato. E tipo assim, você ter a certeza de que você vai se estressar, você vai ter problemas de oscilação de humor. Isso. Muitas das vezes pode ser por tudo que a gente falou aqui. Pode ser por um problema, por exemplo, de falta de alimentação, falta de vitamina, ou um problema espiritual. Pode acontecer. Mas o fato isso vai acontecer. Agora, você saber reconhecer que, aí abre um parênteses aqui, você saber reconhecer de que a tua oscilação de humor, o teu estresse gerou uma consequência negativa na casa e que você não consegue voltar nessa consequência negativa e fazer um retorno de perdão, e te falei assim, calma aí, olha, eu tô com um problema aqui, isso gerou isso, deixa eu resolver. Se você não liberar o perdão ou não pedir o perdão para as pessoas que isso vai desregular ainda mais o teu ambiente. Aí você vai ter um ambiente estressante no trabalho, chegar na igreja, o teu problema tem que ficar lá fora, e em casa tem que resolver outro BO. E o cara com a vitamina D baixa, acabou, meu irmão. Acabou. O cara não tem alimentação. Aí vai fazer um gabinete com o pastor, vai falar, pastor, minha vida tá um caos. Mas ele não está cuidando da saúde, não está liberando perdão. Acabou, cara. Assim, gente, a gente não está aqui dando receita nem fórmula mágica. Mas, cara, a Bíblia é muito clara que diz assim, se você cuidar do teu corpo e se você liberar o perdão, você tem, assim, não vou botar um percentual, mas grandes chances de ter uma vida tranquila, mais mesmo tranquila. com as dificuldades que você vai encontrar. Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa amadurecer nos homens, né? Sim, ter mais razão, mano. Entrar mais no fator da razão. Nós, por sermos o sacerdote, nós ficamos muito... como a gente falou no início, a gente separou. Acho que o déficit nosso maior foi separar as vidas. Porque não existe, mano. Aí agora você está tendo que juntar tudo de uma vez só, imagina. Você está pegando a sua vida física, que está toda errada. Você pega a sua vida espiritual, que só espiritual uau.
né? E pega a sua vida familiar, que está sofrendo o reflexo dos dois. Isso. Tenta juntar essas 3 caixas, mano. Isso aí. Olha o conflito que dá. Isso aí. Aí, esse cuidado que a gente precisa ter com as frases de efeito, né? As frases que geram a gente uma certa... Não geram na gente uma certa tranquilidade, é discernir isso, né? Sim, exato. Concordo. Por exemplo, uma coisa que eu acho que tem afetado muito essa questão não vou dizer da virilidade do homem, mas tem afetado muito a questão da ansiedade, a questão do pensamento acelerado, é essa bendita frase de que o homem precisa sair da zona de conforto. Sim. Cara, essa frase mal colocada, ela pode matar alguém. Pode. Porque se eu creio que eu sou criatura e que existe um criador, e que todo criador que gera uma criatura, ela gera com propósitos, né? Sim. Gepeto gerou Pinóquio com um propósito. Sim. Né? Sim. Você tem Deus que criou o homem com um propósito. Sim. Então, se eu não conheço a sua vida e não tenho o teu coração discernido em Deus para dizer saia da zona de conforto, se eu te falar saia da zona de conforto, você pode sair para um lugar que Deus não quer que você vá. Sim. E aí, somado tudo que a gente falou, você vai querer sair de um lugar onde Deus falou para você não sair e você vai gerar outros problemas. Exatamente. Então, assim, eu acho que de tudo, a gente está falando muito de saúde espiritual, saúde mental e saúde física, é um combo, né? Cuide da sua saúde física, porque ela pode ser o problema de prostração que você está vivendo hoje. Mas cuidado com o que você está discernindo, com o que você tá ouvindo. Quando você estiver fora do teu propósito, acomodado e não está buscando nada em Deus, aí sim, saia da sua zona de conforto. Exato. Saia da zona de conforto. É porque o conforto, na realidade, é como você falou, mano, depende da forma que vai empregar, né? E querendo ou não, o homem espiritual, o conforto é pecado. Sim. Você concorda comigo? O conforto é pecado. E a glamorização da exaustão, lembra que eu falei? Não, mas a gente chega aí. Eu tenho que estar sempre cansado para provar para Deus que eu sou bom. E que eu mereço descanso. E que eu mereço descanso. Entendeu? E é o contrário. Porque tudo aquilo que você constrói em Deus, o que vem sobre você é o desfrutar do que você construiu. Se você não pode, se você está trabalhando, mas não chegou ao entendimento que você precisa desfrutar daquilo que você está construindo, então, meu irmão, você não tem validade nenhuma, você não está construindo. Exatamente. Você está se exaustando. Entendeu? É. Tudo que você constrói em Deus, né, ele vai associado ao desfrute. Se nós não aprendemos a desfrutar, ou aquilo que você está construindo, você não colocou dentro do enquadramento que existe um desfrute daquilo, por exemplo, eu vou trabalhar tal porque eu quero comprar um carro. Qual o objetivo? Para desfrutar dele. Sim. Eu não preciso, não, vou comprar um carro. Se você tem a ideologia, principalmente dos homens, né? Eu vou comprar um carro para trabalhar. Peraí. Reformula o seu conceito. Porque o seu cérebro vai adaptar que o seu carro é só para trabalho. Mas vai ter momentos que você vai pegar a sua família, vai passear, vai desfrutar dele. Então, tudo aquilo que você ganha e constrói em Deus precisa estar associado ao desfrute. Entendi. Ao que você acabou de falar, né? Ao conforto. Isso não é pecado, irmãos. Não é. Então, por isso que eu estou falando com você, mano. E falei da outra vez e repito, é uma coisa que eu levei para minha vida e eu fui curado nisso. Eu preciso falar do sobrenatural, das coisas sobrenaturais. Sim, eu preciso enfatizar isso. A igreja está muito perdida nisso. A gente precisa enfatizar, mas não invalidar e falar das coisas naturais. Naturais, exatamente. Isso é natural, entendeu? E eu acho que nesse tempo, com a mudança da alimentação, com a mudança dos hábitos, a gente teve aqui um episódio que a gente falou sobre essa compulsão da gente ter as coisas, né? A gente precisa ter todas as assinaturas de streaming, a gente precisa ter a Netflix atualizada. Se alguém te pergunta se você já viu uma série, você precisa ver aquela série, tem que ver aquela série. Verdade. Porque senão você não entra na rodinha de conversa, né? Você fica meio deslocado hoje. E eu vejo isso, por exemplo, no futebol. Eu consumo futebol. Hoje você
eu estava fazendo um levantamento, você não gasta menos de R$ 200 por mês se você for um torcedor que quer assistir seu time na televisão, se você quer ter a camisa do teu time, se você quer ter um plano de ir ao estádio. Você não gasta menos de R$ 200 por mês. Então, a gente está sendo muito bombardeado por um consumismo e levando a gente a essa geração, essa era meia mamônica, né? Vamos dizer assim, né? Onde a gente tem colocado o dinheiro acima de tudo. Às vezes não é o dinheiro vivo, mas é tudo que a gente está consumindo. E isso tem meio que encurtado o nosso dia. A gente tem a sensação de que o dia tem menos de 24 horas. Porque a gente tem que fazer muita coisa, né? Muita coisa. Tipo assim, eu tenho que ver aquela série. Como é que eu não vou ver aquela série? É muita. Então, as pessoas não estão conseguindo decidir, não estão conseguindo dizer não ao tempo que tem sido proposto. Tem muita meta. Nós tem queremos muitas metas para ser batidas. Vencidas, né? Isso tem atrapalhado uma coisa que é chamada o sono. Sim. Eu tenho percebido isso. Porque o sono é uma coisa muito engraçada, né? Esses dias não, eu comprei um relógio, aqueles que medem um monte de coisa, né? E tal, não sei o quê. E eu tava vendo, ele tem um aplicativo que ele mede o período de sono, né? E aí eu comecei a ver que a minha régua de sono tinha várias marcações. Eu fui entender o que era aquilo. Aquilo ali são os estágios de sono profundo que a gente entra. Sim. E aí eu fui estudar sobre isso. E eu vi que, de fato, o corpo humano ele não descansa com as 8 horas de sono. Ele descansa com os pequenos intervalos de sono profundo que a gente tem. Exatamente. E a gente não só consegue. Não se assustou? Então, assim, se a gente não tiver esses sonos profundos, a gente vai ter um problema de cansaço, né? Fadiga. E para ter o sono profundo, precisa ter uma alimentação boa, precisa ter uma vida menos. Então, como que a gente consegue diminuir essa correria do dia a dia para cuidar da saúde? Freando. Eu acho que o princípio, como a gente já falou, eu vou ser um pouco taxativo. Eliminando as caixas, porque quando você elimina as caixas, você tem menos meta a ser batida, porque se eu tenho várias caixas abertas na minha vida social, separação de vida, eu vou ter várias metas. Eu preciso bater meta na igreja, preciso bater meta no serviço, preciso bater meta na família. Então eu começo a ser mais político nisso. Certo? Aí eu me encho de meta, sendo que algumas eu não consigo. Aí vem a falência minha, o sentimento de fraqueza. Aí com aquele sentimento de fraqueza, eu tenho que romper para poder bater meta no outro. Peraí, se eu perdi a meta da família, eu tenho que bater no serviço. Bati mais ou menos no serviço, então agora eu tenho que fazer super na igreja. Então, assim, isso acaba me gerando muitas metas a ser batidas, acaba me gerando uma compulsividade, eu gero uma compulsão em fazer, né? Isso acarreta para mim estresse, nada de valor, estresses e mais estresse. Eu vou dar um exemplo meu. Quando existem férias no serviço de colegas, é me oferecido. Você quer fazer as férias do amigo? Você quer fazer 2 plantões do amigo? Eu pego. Mas teve um período aí que eu falei, rapaz, eu parei para observar. Mano, eu fiz 96 horas ininterruptas. Caramba. Para não dizer que eu não interrompi, tive aqueles traços assim, vou ali em casa tomar um banho, dar uma relaxada. Dá uma zerada. Mas não tem como zerar 8 horas. Eu descanso 1 horinha, fecho o olho 2 horas e volto. No máximo 3 horas. Isso é descansar? Não é, o cérebro está funcionando ali, só fechei o olho. Então, assim, o meu corpo começou a sinalizar, comecei a sentir dor de cabeça. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Então, assim, é o que a gente está querendo, tá dizendo. Se eu não entender que o meu corpo é limitado e eu tenho uma vida só a ser cuidada, não consigo não, mano. Não consigo não. Uma vida só já é difícil demais, porque ela é composta de várias metas, de vários objetivos que são traçados. E, claro, o dia a dia nosso está muito mais corrido. Eu acredito até, biblicamente falando, que o Senhor está encurtando o tempo né, para a igreja. Sim. Eu acredito numa palavra profética. Deus tem encurtado o tempo. É o que você falou, eu acredito muito nisso. Parece que o dia tem menos de 24 horas. Né? E, então, assim, a gente precisa voltar para Deus nesse sentido e entender que existe um processo divino, né? E que a minha vida ela está completa em um fator único. Eu não tenho várias vidas, eu tenho uma vida. Eu preciso cuidar dela. A alimentação. Por que a gente faz essa referência da nossa alimentação física com a nossa alimentação espiritual? Porque é uma vida só.
Não são duas vidas. Né? Se eu não comer bem, espiritualmente falando, o que vai acontecer? Vai haver uma desnutrição. Certo. Física é a mesma coisa. É verdade. E tem a comida certa espiritual. Como também tem a comida certa, que é uma comida errada espiritualmente me deixa inchado. Verdade. Né? Uma comida errada no físico também vai me deixar inchado. Deixar errado. É fato. E é uma vida só. Então acho que a gente precisa reduzir isso. Né? Homens precisam parar de ficar, apesar de que nós não conseguimos, nós não somos igual às mulheres. As mulheres conseguem fazer 3, 4 coisas no mesmo momento. Sim. Ela está atendendo o telefone, ela está respondendo o WhatsApp, está fazendo comida e o leite não transborda, mano. Isso é sobrenatural, cara. Impressionante. Né? A gente está vigiando o leite ali, irmão. E o leite transborda com a gente vigiando. Ele dribla a gente. Porque a nossa mente acelera muito, né? Entendeu? Então, assim, nós não conseguimos. Um homem, para ele falar de um assunto, às vezes você vai conversar, né, os homens com as suas esposas, ou alguns colegas, né, no seu vínculo ali. Aí ela está falando uma coisa, você está acompanhando, daqui a pouco ela já está em outro. Você não está falando disso? Porque elas têm essa aceleração. O homem não. Mas por que o homem não? Eu entendo que isso aí é uma feitura de Deus. Porque o homem precisa ser mais racional. O homem ele não é emocional. Entendi. A mulher, ela fala muitas coisas porque ela fala com o coração. Entendi. Fala com as suas emoções. O homem, ele fala na razão. Então ele não pode falar muita coisa, porque se ele fala muita coisa, ele não resolve. Entendi. Então imagina 2 emocionados. Imagine 2 emocionados. Entende? Por isso aquilo que você falou que é importante. O homem chegou na sua casa, ele vai chegar com um turbilhão. Uma palavra que a esposa fala assim, vai dar tudo certo. Parece que ele se sente o super-homem, velho. Vai dar mesmo. Porque aquilo entra no coração dele, uma palavra nas emoções dele, como se ela tivesse resolvido o problema dele. Mas ele tem que ter a sabedoria de não descarregar isso de uma forma pejorativa, porque o estado emocional dele não pode afetar a mesa de comunhão. Não pode. Com a esposa, né? Eu acho que o compartilhar dos problemas é necessário. Exatamente. Eu acho que é uma válvula de escape. Senão Deus não teria falado que ela é ajudadora. Exatamente. Não faria sentido disso, exatamente. Né? E sábia. E sábia. Porque é dito isso. Né? A mulher sábia, ela edifica. Então, assim, a mulher tem sabedoria para te ajudar a decidir. Tem. É óbvio. Tem. Entendeu? E a mulher ela tem esse papel, né, cara? Tem esse papel. Então a gente precisa desmistificar isso. Homens que estão com problemas, estão calados, precisa colocar para fora. E exatamente. A esposa é um lugar onde você pode encontrar uma ajudadora. Não usa esse termo ajudadora só para atividades do dia a dia, maternais, atividades domésticas. Sua esposa é muito mais do que isso. Exatamente. Ela é uma pessoa que tem que te impulsionar. Ela é uma pessoa que tem o seu coração. Se ela não tiver o seu coração, tem um problema. Mas você falou do tempo. A gente tem lá Isaías que fala que o Senhor, ele se coloca para Isaías, acho que é Isaías 53 ou 43, que diz que ele habita fora do tempo, né? E aí, para mim, eu acho que isso é uma grande frase de Deus, porque ele se coloca na situação de antes do passado e depois do futuro. Então, esse arco que se fecha, porque ele é onipresente. Sim. Então, ele habita nos tempos dele. Sim. Então, ele está antes do passado e depois do futuro. Então, se ele é onipresente, para mim, ele fecha um arco nesses dois extremos. Isso. E ali ele habita na comunhão com os seus. Exato. Só que nós vivemos no tempo passado, presente e futuro. Nós vivemos naquele tempo ainda limitado, né? 3 limitações. 3 limitações. E aí, isso tem somatizado tudo que o tempo oferece. Porque você percebe, não acumuleis tesouro nessa terra, porque a traça e a ferrugem vão consumi-los. Né? Ele está falando de deteriorização, está falando de depreciação. Sim. Vai ter uma hora que aquilo vai depreciar. Sim. Então, olha como o homem está espelhando. O homem está olhando para o tempo que é depreciativo, né? Ele vai depreciando conforme vai passando o tempo. Exatamente. E ele vai se espelhando nisso. E Deus está propondo o seguinte: eu estou fora dele. Eu não habito nele. Então eu nunca vou depreciar. Sim. Porque eu sou onipresente. Sim. Então, até porque a única vez que Deus habitou nesse tempo que a gente conhece, ele parou o tempo. Isso provado até cientificamente. Exatamente. Então, como que o homem hoje
para ter uma saúde espiritual e uma saúde física, e nós estamos entrando no mérito assim, o medo de envelhecer, ele habita nesse tempo, sabe? Uhum. O homem, ele tem feito tratamentos contra o anti-envelhecimento, contra a ruga, nenhum problema quanto a isso, desde que o medo de envelhecer e a vaidade de querer ser mais jovem não habitem em você. Sim. Se você for fazer isso por vaidade ou por medo de envelhecer, existe um problema. Exatamente. Então, o homem está envelhecendo mais rápido porque ele está habitando num tempo que envelhece rápido. Isso. Ele está se espelhando num tempo que envelhece rápido, né? Sim. E eu acho que a palavra de que o coração alegre aformoseia o rosto, ele está propondo para o homem, não habite nesse tempo que envelhece, habite num tempo que é atemporal. Isso. E que você não consegue ver ainda, mas de alguma forma você vai habitar comigo. Então, eu dei esse pano de fundo para a gente, assim, essa questão do envelhecimento é uma questão que a gente tem que se preocupar do ponto de vista da saúde espiritual. Como é que você vê isso? A gente precisa se preocupar porque o envelhecimento é um pós-presente, é um futuro. Todos nós pretendemos chegar lá. Então, assim, o déficit Perdão, o déficit não. O problema do envelhecimento não é o envelhecimento, é como nós estamos envelhecendo. Entendi. Então, assim, se o meu presente ele não é com prevenção, eu não tenho uma prevenção, um cuidado sobre o meu corpo presente, certamente eu vou envelhecer doente. Eu vou envelhecer muito mais problemático do que se eu começar a tratar a minha velhice agora. Certo. Eu sou um ser humano que vou envelhecer. Eu sou um ser humano que vou chegar num futuro velho. Certo? Esse é o que eu pretendo, se Jesus não me levar antes, né? Você também. Então, assim, para que isso venha acontecer, eu preciso começar a cuidar para ontem. Entendi. Certo? Por exemplo... não por vaidade. Não por vaidade. Por uma questão simples de saúde. Exato. Ou, cara, porque a gente trata a vaidade no fator pecado, né? Mas existe uma dosagem de ser vaidoso. Entendi. Né? Existe uma dosagem assim de você cuidar da sua vida, cuidar do seu estereótipo. Isso não é pecado, gente. Sim. Isso não é pecado. Só que é uma linha tênue. Né? Saber administrar isso. Tem que saber administrar isso. Verdade. Então eu preciso cuidar. Por exemplo, se eu sou um cara que bebo muito refrigerante, vamos tratar diretamente no vocabulário mais aberto para os homens entenderem. Se eu sou um cara que bebo muito refrigerante e bebo menos água, certamente eu estou dizendo assim, o meu futuro vai ser com problemas renais. Sim. Óbvio. Eu estou ingerindo muito mais teor de açúcar do que lubrificando a minha bomba de água. Verdade. É óbvio, entendeu? É óbvio que vou ter problema. Se eu sou um cara que como muito, a minha vitamina não é D, mas a minha vitamina é X burger, X, né, presunto. Se a minha vitamina é o X, obviamente que eu vou estar gerando um problema cardiovascular. Sem problema, sem, né? Lá na frente eu vou ter, se já não estiver. Ou se eu sou um cara, sou novo, mas eu já tenho alguns talvez umas predisposições de familiares, né, hereditários, né? Aí mesmo que eu preciso me policiar. Entendi. Certo? Ou seja, a minha família, ela é hipertensa. Sim. Poxa, não é difícil hoje de nós sabermos. É só sentar com seus pais, sentar com seus avós, com alguém da família. A gente tem alguma predisposição? Sim. Não temos. Que bênção, então mesmo assim eu vou me cuidar. Né? Eu tenho, então agora mesmo que eu vou me cuidar. Vou cuidar, exatamente. Né? Então assim, eu posso ser um idoso, entrar na geriatria? Bem, eu posso. Isso é possível, mano. Isso é possível, apesar das limitações. Tudo existe um limite. Quando você compra um carro zero, ele vem zero. Né? Entendi. Pela lógica, está zero, está zerado, ninguém usou. Mas ao decorrer da sua quilometragem, vai se havendo uns gastos. Vai se havendo os reparos. É verdade. Eu estou fazendo essa alusão máquina e homem assim, para a gente entender mais, né? Esse é fato, isso vai acontecer. Então, assim, não é questão de ser vaidoso, é questão de cuidado. É óbvio que é uma linha tênue, você não pode deixar com que a vaidade entre nesse fator de cuidado. Entendi. Entendeu? Então, assim, existem problemas a quais a gente, muitas das vezes, nós estamos mais preocupados com o nosso estereótipo, entendeu? Que é o corpo bombado, né? Cabelão aí arrepiado no gel, né? As suas estéticas, e esquece
do seu interior. Pouco tempo agora a gente perdeu um jovem lá todo bombado, todo fortão. Morreu de quê? Coração. Então assim, adiantou? Vai para 7 palmos, meu filho. É uma máquina. Comer aquele músculo. Então assim, é uma máquina que precisa ser tratada. Então não é só o estereótipo. Pode se cuidar? Pode, tem que se cuidar mesmo. Nós somos tempo, tem que andar bonito mesmo, se arrumar. Tem que andar bonito, bem, né, cheiroso, se cuidar. Mas precisamos entender que para aquela carcaça estar bonita, estar bem tratada, existe um motorzinho lá dentro. Sim. E funciona muito rápido. E o interno nosso, ele tem a probabilidade, tá, de envelhecer mais rápido que o estereótipo. Caramba, isso é forte. Mas eu acho que assim, para a gente estar encerrando e propondo um pensamento para o homem moderno. Desculpa te cortar, meu querido, só para completar. Quando eu falei do estereótipo interno, né? Só para a gente fechar essa ideia. Pessoas que são fumantes, elas podem parar de fumar e daqui a 10 anos fazer um exame, um raio-x, e vão estar lá os traços da deficiência que o cigarro causou. Por quê? Ou seja, tem agressividade, agressividade. Né? Então, assim, tem partes vitais do nosso corpo que não são regeneradas. Entendi. Desculpa cortar. Nada, tranquilo. E aí, assim, só pra gente encerrar esse tema, que foi muito, muito bom, muito relevante para tudo que a gente tem vivido agora. Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que a gente tem que cuidar da saúde mental, a saúde espiritual, saúde. Sim. Acho que a gente tem aí bastante conteúdo que a gente conversou aqui, que vocês possam aproveitar parte desse conteúdo, ou você já faz alguma outra parte, glória a Deus. Se você não faz, de repente procure fazer. E assim, a gente deixa um comentário aí no canal, que você estiver de dúvida, alguma coisa nesse sentido, procura a gente também no Instagram, que a gente está lá como @mevamacaé, para estar dando algum apoio, alguma dica. Mas de tudo isso, eu acho que o mais a gente precisa entender é que nós não somos máquina, que nós somos seres que precisa de uma manutenção. Exato. Tanto manutenção física, como também manutenção psicológica e espiritual. A gente precisa de atenção, a gente precisa de carinho, a gente precisa de amor. E se enquanto você tiver um coração inflexível para não se abrir com as pessoas certas, para não colocar o seu coração para as pessoas certas, a gente não vai conseguir ter uma vida saudável. Exatamente. Libere o perdão acima de qualquer coisa. De qualquer coisa. Traga à memória aquilo que te traz a paz. Traga à memória aquilo que levou o nosso Jesus Cristo à morte para nos salvar, porque isso é mandamento. Exato. E queria deixar essa reflexão com vocês. Homens, cuidem da saúde de vocês, porque eu tenho certeza que boa parte dos problemas que os homens vivem, de prostração, de dúvidas, de cansaço, de caminhar na direção certa, tem a ver com a saúde também física. Então, arranca esse preconceito, vai para uma academia, faz uma atividade física, se alimenta melhor, para de querer colocar o trabalho a todo custo na frente da sua vida, na frente da sua família. Cuida daquilo que importa, tá? Porque são coisas que Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Não vos preocupeis pelo que está por vir, mas ande nos caminhos do Senhor. Amém? Queria agradecer mais uma vez. Foi benção demais. Mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu carinho aqui de estar com a gente, tá bom? Agradecer aí. Então, obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. Curta aí, compartilha e manda esse link aí para alguém. Valeu, abraço. Abraço, queridos.